E se o maior encontro da sua vida acontecesse em um lugar improvável, com alguém que você jamais esperaria? Imagine estar em um momento comum da sua rotina, quando, de repente, uma simples conversa se transforma em algo capaz de mudar não apenas o seu dia, mas o rumo de toda a sua história. É exatamente isso que aconteceu com uma mulher anônima, marcada por feridas do passado, rejeitada pela sociedade e que, sem saber, estava prestes a encontrar o Messias. A história que você vai ouvir hoje não é apenas um relato antigo, ela é viva, poderosa e fala diretamente ao seu coração. Vamos caminhar juntos por um cenário árido, onde o calor do deserto se mistura com a sede de uma alma vazia. Um poço, um cântaro, uma mulher e um homem. Esses são os elementos que compõem uma das conversas mais transformadoras já registradas nas Escrituras. Mas o homem que a esperava naquele poço não era um homem comum. Era Jesus, aquele que conhece as profundezas do coração humano e que tem o poder de mudar destinos. Nos próximos minutos, você vai mergulhar em uma narrativa que atravessa séculos para alcançar a sua vida. Vai entender por que esse encontro, aparentemente simples, carrega lições eternas. A mulher samaritana, cuja vida era marcada pela rejeição e solidão, encontrou em Jesus algo que nenhuma outra pessoa ou circunstância pôde oferecer: a água viva, a fonte que sacia para sempre. Essa história não fala apenas dela, fala de mim, fala de você. Todos nós, em algum momento, carregamos sede interior, um vazio que nada consegue preencher. Procuramos em relacionamentos, conquistas, bens materiais, mas no fundo, o que precisamos é de algo que vai além do visível. Jesus naquele dia não foi ao poço por acaso. Ele foi porque sabia que aquela mulher precisava ser alcançada. E da mesma forma, ele sabe que hoje você também precisa ouvir essas palavras. Durante este vídeo, vamos percorrer juntos cada detalhe dessa narrativa. Vamos compreender o contexto, mergulhar no diálogo, sentir a transformação e, sobretudo, aprender como essa mesma água viva está disponível para você agora mesmo. Prepare-se, porque este encontro não é apenas uma lembrança do passado, é uma oportunidade para você experimentar algo novo, algo profundo, algo que vai marcar sua vida para sempre. Antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa muito especial. Se esta mensagem já começou a tocar o seu coração, inscreva-se agora no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra. Assim, você nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que também estão sedentas de esperança. Agora respire fundo, abra seu coração e venha comigo. Vamos juntos caminhar até o poço de Jacó, onde a sede de uma mulher se encontrou com a fonte de vida eterna. Essa jornada está apenas começando. Para entender plenamente o impacto desse encontro, precisamos mergulhar no contexto histórico e cultural da época. Os samaritanos eram descendentes de israelitas que haviam se misturado com outros povos após o cativeiro da Assíria. Essa miscigenação gerou, aos olhos dos judeus, uma religião considerada impura e uma raça desprezada. Judeus e samaritanos não se relacionavam, evitavam-se mutuamente e muitas vezes preferiam caminhos mais longos para não passar por Samaria. Além disso, a posição social das mulheres naqueles dias era extremamente limitada. Elas eram vistas como inferiores e a tradição não permitia que um mestre judeu falasse em público com uma mulher, ainda mais uma samaritana. O preconceito era tão enraizado que até beber da mesma vasilha era considerado inaceitável. O Poço de Jacó, cenário desse encontro, era um lugar carregado de significado histórico. Construído pelo patriarca Jacó, era um ponto vital de abastecimento de água e também um símbolo de herança ancestral. Era um local de passagem, de encontros, e agora se tornaria palco de uma revelação divina. No calor do meio-dia, quando a maioria das mulheres buscava água no início da manhã ou no final da tarde, ela veio sozinha.
Esse detalhe revela muito sobre sua condição social. Evitava o olhar das outras pessoas, as conversas sussurradas, os julgamentos silenciosos. Ela carregava não apenas seu cântaro, mas também o peso de sua história. É nesse ambiente carregado de tensões e preconceitos que Jesus escolhe fazer o inesperado. Ao contrário do que qualquer judeu faria, ele decide passar por Samaria. Ele não evita, ele não se afasta. Pelo contrário, ele se aproxima. Sua presença naquele poço já era, por si só, um ato de amor e quebra de barreiras. Esse contexto é essencial para entendermos a grandeza do que está prestes a acontecer. Um judeu conversando com uma samaritana sozinha em pleno meio-dia. Isso, para qualquer pessoa daquela época, seria impensável. Mas, para Jesus, era o momento perfeito para mostrar que o amor de Deus não conhece fronteiras. Enquanto o sol queimava forte e o silêncio do deserto se fazia presente, algo extraordinário estava prestes a acontecer. As barreiras culturais, sociais e espirituais seriam derrubadas por algumas palavras e gestos simples, mas carregados de poder. E é nessa atmosfera que a história começa a ganhar contornos de eternidade. Agora que compreendemos o cenário, podemos avançar para o momento crucial, o encontro inesperado que mudaria tudo. Vamos caminhar até esse instante e testemunhar como o ordinário se transforma em extraordinário. O sol estava no auge, castigando a terra seca, quando Jesus, cansado da caminhada, sentou-se junto ao poço de Jacó. Era um momento comum aos olhos humanos, mas carregado de propósito divino. Enquanto os discípulos seguiam para a cidade em busca de alimento, ele esperava. Não por acaso, não por coincidência, mas porque sabia que alguém se aproximaria com o coração sedento de algo que nem ela mesma sabia definir. Lá vinha a mulher, passos apressados, olhar baixo, cântaro nas mãos. Ela escolhia esse horário porque sabia que não encontraria ninguém. Não queria perguntas, não queria julgamentos, apenas buscava água. Mas naquele dia, o poço não seria apenas fonte para seu cântaro, seria o lugar onde sua alma seria preenchida. Ao vê-la, Jesus quebra o silêncio. Dá-me de beber. Essas palavras simples para nós eram chocantes naquele contexto. Um judeu pedindo algo a uma samaritana, ainda mais um homem pedindo água a uma mulher desconhecida. A reação dela foi imediata. Surpresa, estranhamento, quase uma defesa. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? O diálogo começa a se desenrolar. Jesus, com palavras suaves e ao mesmo tempo profundas, responde: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela, intrigada, observa que ele não tem balde nem corda. Como poderia oferecer água melhor do que a do poço de Jacó? Sua mente ainda está presa ao físico, ao visível, ao imediato. Mas Jesus vai além. Ele fala de uma água que não se encontra em poços terrenos, uma água que se transforma em fonte interior, jorrando para a vida eterna. A cada palavra, o coração dela começa a se abrir. Aquele homem não é como os outros. Ele fala com autoridade, mas sem arrogância, fala com firmeza, mas sem condenação. A mulher, movida por uma mistura de curiosidade e esperança, pede: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Seu pedido ainda carrega um tom prático, mas é também um clamor do coração. Ela começa a desejar algo que não compreende totalmente, mas que sente ser real. Jesus então conduz a conversa para um ponto mais profundo, revelando que conhece sua história, suas dores e seus segredos. Mas essa revelação ainda está por vir. Por agora, ela percebe que está diante de alguém que não segue as regras dos homens. Alguém que olha além das aparências. O encontro no poço, tão simples em aparência, se torna um divisor de águas.
Cada palavra dita ali carrega vida, cada gesto revela amor, cada resposta quebra barreiras que pareciam intransponíveis. O ordinário começa a se transformar em extraordinário. Enquanto a mulher tentava compreender as palavras de Jesus, ele continuava a revelar verdades que iam além do que seus olhos podiam ver. Quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, declarou ele. Essas palavras ecoaram dentro dela, despertando uma sede que não era física, mas espiritual. Jesus explicava que a água que ele oferecia não vinha de poços terrenos, não era limitada, não precisava ser buscada todos os dias, era uma fonte interior, permanente, que jorrava para a vida eterna. Essa água era a presença do Espírito Santo, a vida de Deus habitando no coração humano, capaz de transformar tudo. A mulher ainda não compreendia completamente, mas algo nela começou a mudar. Aquela conversa, iniciada com um simples pedido de água, agora revelava segredos sobre a verdadeira satisfação. Jesus usava a necessidade física dela para conduzi-la a uma necessidade mais profunda, a de salvação. Enquanto falava, Jesus mostrava que conhecia as buscas infrutíferas do ser humano. Quantas vezes procuramos preencher nossos vazios com coisas que não duram, relacionamentos, status, bens materiais, prazeres momentâneos. Tudo isso pode saciar por um instante, mas logo a sede volta. A água viva que Cristo oferece, porém, preenche o coração de forma definitiva. A mulher, tocada, expressou seu desejo. Senhor, dá-me dessa água. Talvez ainda não entendesse todas as implicações, mas reconhecia que precisava do que ele oferecia. Assim acontece conosco. Antes de compreender totalmente, sentimos o impacto do amor de Deus e ansiamos por mais. Esse momento no diálogo revela a essência do Evangelho. Não importa quem você seja, qual seja o seu passado ou o peso que carrega. Jesus se aproxima, oferece o que ninguém mais pode dar e promete uma nova vida. A água viva não é um conceito, é uma realidade espiritual que muda histórias. O poço, símbolo do esforço humano, estava diante da fonte inesgotável de Deus. A mulher percebeu que não precisava mais depender de recursos limitados quando tinha diante de si a promessa eterna. O coração dela se abriu para a transformação que viria a seguir. A mulher estava fascinada, mas ainda não compreendia a plenitude do que Jesus oferecia. Foi então que ele, com suavidade e autoridade, disse: Vai, chama teu marido e volta aqui. Essas palavras, simples à primeira vista, atingiram o ponto mais sensível de sua vida. Ela respondeu: Não tenho marido. Jesus, conhecendo sua história, revelou: Disseste bem, não tens marido, pois tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. O que poderia ser uma acusação se tornou um convite à cura. Jesus não a envergonhou diante de outros, não a expôs ao ridículo. Ele falou a verdade, mas com amor, mostrando que a conhecia por completo e mesmo assim a aceitava. Aquela revelação tirou o peso que ela carregava em silêncio. O passado dela, cheio de marcas, agora estava diante de alguém que não condenava, mas libertava. Esse momento é profundo. Muitas vezes, escondemos feridas, tentamos disfarçar nossas falhas, mas Jesus vê tudo e, ao invés de nos afastar, se aproxima ainda mais. Ele revela não para humilhar, mas para transformar. O confronto com a verdade é o início da verdadeira libertação. A mulher, impactada, percebeu que estava diante de alguém extraordinário. Vejo que és profeta, disse ela. Em seguida, mudou de assunto, talvez tentando desviar-se da dor, e perguntou sobre a adoração. Onde era o lugar certo para adorar, Jerusalém ou o Monte dos Samaritanos? Jesus mais uma vez a conduziu para o essencial. Não importa o lugar, o que importa é adorar em espírito e em verdade.
Ele mostrava que a relação com Deus não se limita a templos ou tradições, mas ao coração sincero. Cada palavra de Jesus quebrava muros internos. A mulher, antes defensiva, agora estava aberta, sedenta pela verdade. O passado que aprendia começava a perder força, porque diante dela estava alguém que oferecia perdão e uma nova vida. Esse encontro nos ensina que, para recebermos a água viva, precisamos permitir que Cristo toque nossos pontos mais ocultos. Ele não ignora nossas dores, Ele as cura. Não ignora nosso passado, Ele o redime. E assim, o coração daquela mulher foi preparado para a maior revelação de todas. O diálogo havia alcançado um nível de profundidade que poucos experimentam. A mulher, com o coração aberto, aguardava mais. Foi então que Jesus, com palavras que atravessam o tempo, disse: Eu o sou, eu que falo contigo. Aquela declaração tão direta e poderosa revelou o que ela jamais poderia imaginar. O Messias estava diante dela. Imagine o impacto desse momento. Durante anos, os samaritanos, assim como os judeus, esperavam o Cristo prometido. E ali, sem multidões, sem templos, sem rituais, ele se apresentava a uma mulher rejeitada. Isso mostrava que a salvação não é para os que se consideram dignos, mas para todos que têm sede. O coração dela explodiu de emoção. O peso do passado se dissipou e a esperança floresceu como nunca. Naquele instante, ela entendeu que não era mais definida pelos erros que cometera, mas pelo amor que acabara de encontrar. Ela não estava mais diante de um profeta, estava diante do Salvador. Esse encontro mostra o quanto Jesus escolhe caminhos inesperados para revelar quem Ele é. Ele não se revelou primeiro a líderes religiosos ou aos grandes da sociedade, mas a uma mulher samaritana, sozinha, no calor do meio-dia. Isso revela o coração de Deus. Ele vai ao encontro de quem está perdido, independente de quem seja. A mulher ficou maravilhada. Não havia mais espaço para dúvidas. Aquele homem não apenas falava sobre Deus, ele era Deus presente, oferecendo graça e vida eterna. Essa revelação trouxe luz ao seu interior, apagando a sombra da rejeição. Enquanto ela absorvia aquelas palavras, algo dentro dela mudou para sempre. Seus olhos se encheram de uma nova visão, seu coração de uma nova esperança. O Messias que ela esperava estava ali, diante dela, e a aceitava exatamente como ela era, para transformá-la por completo. Agora, cheia dessa verdade, ela não poderia mais guardar isso para si. Transformada pelo encontro, a mulher não perdeu tempo. Deixou seu cântaro, símbolo do passado que ficou para trás, e correu para a cidade. A vergonha que antes a isolava deu lugar a uma coragem incontrolável. Ela precisava contar o que acabara de viver. Chegando ao povoado, suas palavras ecoaram. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Cristo? Sua voz, antes silenciada pelo medo, agora proclamava esperança. As pessoas que a conheciam, que julgavam sua história, ficaram intrigadas. A força de seu testemunho moveu muitos a irem até Jesus. Essa mudança mostra o poder do Evangelho. Quando alguém tem um encontro real com Cristo, não consegue guardar isso apenas para si. A mulher samaritana, que evitava olhares, agora atraía multidões com sua fé. O que antes era motivo de vergonha, tornou-se a plataforma para a glória de Deus. Enquanto os samaritanos se aproximavam, Jesus ensinava aos discípulos que a colheita espiritual estava pronta. Aquela mulher, improvável aos olhos humanos, tornou-se a semeadora de uma grande colheita. Muitos creram, primeiro pelo testemunho dela e depois ao ouvirem o próprio Senhor. O cântaro deixado no poço é mais do que um detalhe. Ele representa tudo o que foi abandonado: a dor,
os rótulos, as tentativas frustradas de saciar a sede em lugares errados. Agora, sua vida estava cheia da água viva que transborda para alcançar outros. Essa parte da história nos ensina que Deus transforma nossa vergonha em propósito, nossas feridas em mensagens de esperança. O que você viveu quando entregue a Cristo pode se tornar testemunho que alcança muitos corações. A história da mulher samaritana vai além de um encontro registrado nas páginas da Bíblia. Ela fala conosco hoje, revelando verdades que podem transformar nossa vida. Primeira lição: Jesus quebra todas as barreiras. Ele não se limita a preconceitos culturais, religiosos ou sociais. Ele vai onde ninguém quer ir, alcança quem todos rejeitam. Isso significa que não há distância ou situação que possa impedir o amor de Deus de nos alcançar. Segunda lição: só Jesus sacia a sede da alma. Assim como a mulher buscava água todos os dias, muitas vezes buscamos preencher nosso vazio em fontes erradas. Nada deste mundo pode nos dar paz duradoura. Apenas Cristo pode nos dar a água viva que satisfaz para sempre. Ele é a resposta para a inquietação do coração humano. Terceira lição: quem é alcançado por Cristo se torna testemunha. A mulher, depois de experimentar o amor de Deus, correu para compartilhar. Nosso encontro com Jesus não é para ser guardado, é para ser vivido e anunciado. Seu testemunho, por mais simples que seja, pode impactar vidas ao seu redor. Essa narrativa também nos lembra que Deus transforma a dor em propósito. As feridas que carregamos, quando entregues a Ele, podem se tornar instrumentos de cura para outros. Ele usa nossas histórias, mesmo aquelas que consideramos fracassos, para manifestar sua glória. Hoje você pode estar buscando algo que sacie sua sede interior. Talvez esteja cansado, desanimado, sentindo-se rejeitado. Lembre-se, Jesus está ao seu encontro, oferecendo vida nova. Basta abrir o coração, crer e beber dessa água que nunca se esgota. Chegamos ao final desta jornada, mas o encontro que começou no poço de Jacó continua vivo. A história da mulher samaritana não é apenas um relato bíblico, é um convite para que você experimente a mesma transformação. Jesus está à procura de corações sedentos, e Ele deseja preencher a sua vida com a água viva que nunca se esgota. Ao longo deste vídeo, vimos como Ele derrubou barreiras culturais, revelou verdades profundas, curou feridas ocultas e transformou vergonha em testemunho. Ele continua a fazer isso hoje. O mesmo Jesus que se sentou ao lado daquela mulher é o que hoje fala com você, dizendo: venha a mim e nunca mais terá sede. Agora, olhe para dentro de si. Há áreas da sua vida que ainda estão secas, feridas que precisam de cura, buscas que não têm resultado. Abra seu coração. Ele está aqui, oferecendo vida nova e esperança eterna. Não importa onde você esteve, o que fez ou como se sente agora. Jesus o conhece e o ama profundamente. Se você deseja entregar sua vida a Ele, feche seus olhos neste momento e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Assim como a mulher samaritana, tenho buscado em muitos lugares algo que só Tu podes me dar. Hoje eu te entrego meu coração. Transforma minha vida, sacia minha sede e faz de mim uma fonte de esperança para outros. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, saiba que um novo capítulo está sendo escrito na sua história. Você não está sozinho. Deus caminha ao seu lado, guiando cada passo. Antes de encerrar, quero pedir que você compartilhe nos comentários o que essa mensagem falou com você. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e enviá-lo para alguém que também precisa ouvir sobre o amor de Cristo. Assim, juntos, podemos levar essa palavra de vida a muitos outros. Obrigado por ter ficado até aqui. Que a água viva de Jesus transborde na sua vida todos os dias. Até o próximo vídeo
e que Deus o abençoe abundantemente.